Ué. Tá pegando? Tá me ouvindo? Tá. Então, existe uma fórmula para encontrar a felicidade? A gente decide isso no final dessa palestra, mas por enquanto, o que vocês precisam saber é que há umas 2 semanas atrás, quando eu estava me preparando para isso, eu não tinha a menor ideia de como abordar esse tema. Eu vi aula de oratória, eu vi vídeo no YouTube, eu não sabia nem um pouco o que fazer. E no final eu escolhi fazer do jeito que eu faço de melhor, que é contando uma história. Uma história sobre, dentre muitas outras coisas, um garoto que não sabia direito o lugar dele no mundo ainda, uma pedra que talvez tivesse as respostas para todas as perguntas, uma estrada que no final foi mais uma jornada e no fundo mais algumas histórias. Bom, a nossa história começa com um garoto normal, só mais um adolescente preso nesse mar de gente que é a vida. E como muitos, ele ainda não sabia direito quem ele era ou o que ele iria fazer. E ele estava bem. Ele tinha uma vida que podia se dizer boa. Ele tinha amigos que o apoiavam em tudo que ele fazia. Ele tinha uma família que o amava muito. Ele tinha tudo para ser feliz. Mas ele não estava. E isso atormentou ele de um jeito que ele decidiu que iria esquecer isso. Ele ignorou. Colocou no fundo da mente e do coração dele e decidiu esquecer, seguir em frente, como se nada nunca tivesse acontecido. Mas um dia isso mudou. Era só um dia comum, onde poderia ter sido só mais um dia normal, quando uma única coisa, mudou tudo. Ele estava em casa, conversando com a mãe dele. E, como que num passe de mágica, a mãe dele olhou para ele e perguntou: "Filho, por que você está triste?" E ele não sabia responder por quê. Ele parou para pensar e não sabia responder por quê, e lembrou de tudo aquilo que ele tinha guardado todo esse tempo. E depois disso, tudo desabou. Ele foi para o quarto, deitou na cama e não queria mais fazer nada. Ele não queria levantar para ir para a escola. Ele não queria escrever, ele não queria trabalhar, ele não queria fazer nada, ele não queria comer, ele só queria se afundar naquela cama e sentir aquilo que ele não tinha sentido há muito tempo. E talvez aquilo pudesse ter sido o fim para ele, se algumas coisas mágicas não tivessem acontecido para mudar tudo. A primeira foi uma gaita. Estranho, né? Mas foi uma gaita. Porque um amigo dele, vendo que ele estava triste, chegou e disse: "Cara, você precisa sair dessa." E deu a ele uma gaita. E a gaita não era nem de longe o instrumento musical que ele almejava. Poxa, ele queria uma guitarra para tocar rock and roll. Ele queria uma bateria para jogar fora toda essa raiva. Mas o que ele teve foi uma gaita. E mesmo não sendo o que ele queria, talvez fosse o que ele precisava. Porque enquanto ele tocava aquela gaita, no silêncio, sozinho, ele percebeu que o som que saía daquela gaita parecia a canção da alma dele. Cada nota que ele soprava eram os seus sentimentos saindo através de música. E aquilo mudou ele. Ele percebeu: eu não posso continuar assim. Não posso continuar me sentindo coitado, deitado no quarto, sem fazer nada. Tem gente que se preocupa comigo. E ele decidiu que iria sair à procura da sua felicidade. Então, um belo dia, ele pegou uma mochila, colocou a gaita lá, colocou comida, colocou o que ele precisava e saiu para andar. Só andar. Procurar algo que completasse o que ele estava sentindo. E assim começou a jornada. E ele conheceu 3 pessoas que acabaram mudando tudo. A primeira não ajudou tanto assim. Esse é o Schopp. O Schopp é um apelido carinhoso para Schopenhauer. Ele era um velho muito resmungão. Tipo, muito resmungão. E quando ele encontrou o Schopp na estrada, eles estavam indo pelo mesmo caminho, eles conversaram um pouco e o garoto perguntou: "Schopp, o que você acha da felicidade?" E o Schopp desanimou bastante ele, porque o Schopp chegou e disse: "Cara, pra que ser feliz? Você tá em negação, cara. Não adianta você tentar lutar pela sua felicidade, não adianta você buscar isso, porque no fundo, todos nós viemos da tristeza e a ela devemos retornar." Nem preciso dizer que ele era pessimista. E ele falou pro garoto que não valia a pena, porque no fundo, ele só estaria lutando contra uma tristeza que ia voltar algum dia. E com esse pessimismo, o Schopp foi embora. E quando o garoto continuou sozinho naquela estrada,
ele se sentia pior do que antes. Mas ele continuou. E encontrou a segunda pessoa. Esse era o Nietzsche. O Nietzsche era um velho um pouco mais legal, com um bigode bem interessante. E ele tinha um sotaque alemão muito forte, tipo, muito forte. E o Nietzsche, ele parecia ser diferente do Schopenhauer. Então o garoto chegou nele e perguntou: cara, o que você acha da felicidade? E contou do que ele tinha aprendido com Schopenhauer. E o Nietzsche disse: ah, bobagem. Não escuta o que aquele velho disse. No fundo, não é que a felicidade seja errada. É só que não vale a pena. Porque no final, nós não somos nada. E ele disse que no fundo, o que nós somos? Somos poeira em um universo gigantesco que nem a gente conhece direito. Somos nada. Um dia a gente está vivo, no outro dia a gente está morto. Os amigos que a gente tem hoje podem não ser os de amanhã. Nada permanece no fundo. Todos somos nada. E com esse ensinamento niilista, o Nietzsche disse: agora você tem a liberdade de fazer o que quiser com essa informação. E foi embora. E quando o garoto continuou seguindo a estrada, ele se sentia pior do que antes. E essa estrada acabou levando para um abismo. E nessa hora em que o garoto chegou no abismo, ele já não tinha uma direção. Não tinha mais uma estrada para ele seguir, ele não tinha mais convicção do que ele queria. E quando ele parou na beira do abismo e olhou para baixo, ele teve a sensação que talvez fosse melhor cair. Mas não caiu. Porque naquele momento, ao longe, ele ouviu o soar de uma gaita, que não era dele, porque a dele estava na mochila. E era a gaita desse ser humano maravilhoso aqui, o Dylan. O Dylan era um cara enigmático, que carregava um violão e uma gaita também. E quando o Dylan viu aquele garoto parado na beira de um abismo, prestes a se jogar, ele disse: o que é que você está fazendo? Vem cá comigo, vamos tocar música. Vem comigo que eu te levo por essa estrada. E eles foram. Seguiram tocando gaita e música por quilômetros e quilômetros sem parar. E o Dylan era um cara bem legal, então ele decidiu dar mais uma chance e perguntou: Dylan, o que você acha da felicidade? E o Dylan, que sempre foi um cara muito enigmático, olhou para o garoto e falou: cara, você está fazendo tudo errado desde o momento que você entrou aqui. E ele disse o seguinte, uma frase que ficaria na memória desse garoto para sempre: a vida não é sobre encontrar-se ou encontrar qualquer coisa. A vida é sobre criar-se. E depois que ele ouviu isso, ele entendeu. Ele parou e pensou: eu estava fazendo tudo errado. E o Dylan foi embora, porque é isso que ele faz. Ele não é do tipo que fica, ele é um andarilho mágico. Mas quando o Dylan foi embora, o garoto sabia para onde tinha que ir. E quando ele chegou no fim da estrada, ele lembrou de uma história que ele tinha ouvido há muito tempo atrás, em um livro. Esse livro falava da pedra filosofal que os alquimistas procuram há muitos milênios. Uma fórmula mágica que deveria transformar chumbo em ouro, o metal mais vil para o metal mais rico. E assim deixar a pessoa rica e feliz, que é meio que a fórmula que a sociedade nos impõe, não é? Se você tem uma casa, você tem dinheiro e você tem um ciclo de amizade legal, você não pode ficar triste, você é feliz, certo? E ele pensou que no fundo, aquela viagem que ele tinha feito era a própria pedra filosofal que ele tinha lido antes. Mas não no sentido de transformar chumbo em ouro e ficar rico. Porque a pedra filosofal que ele tinha encontrado era a transformação de tudo de ruim que tinha nele. Toda a tristeza, toda a ansiedade, toda a raiva, toda a amargura nas coisas mais belas. Toda a alegria, todo o amor, toda a emoção. E ele transformou o chumbo em ouro durante aquela viagem. E eu gostaria de dizer que, no final de tudo, legal, aquele garoto era eu. Tudo isso aconteceu comigo. Como toda boa história, bom, tem algumas coisas aí que não de fato aconteceram, porque eu acho que eu não encontrei Schopenhauer, Bob Dylan e Nietzsche vivos. Não que o Dylan esteja morto, tá, gente? Relaxem. E assim como no Garoto da História, eu passei por momentos muito difíceis, onde eu tinha muitos amigos e uma família linda do lado e eu não estava bem. E eu cometi um grande erro de esperar que a felicidade me alcançasse.
Quando eu estava triste, eu sentava e esperava que algum amigo meu viesse perguntar se eu estava bem. Viesse dizer, cara, eu tô aqui contigo. Eu esperei que as pessoas trouxessem minha felicidade, mas a minha felicidade não estava nas pessoas. Eu esperei que alguma coisa mágica acontecesse comigo, que uma estrela caísse do céu e me deixasse feliz. Mas nada ia acontecer. E enquanto eu permanecesse sozinho, pensando em como procurar e achar felicidade, eu não iria encontrar. Até eu entender que a felicidade que eu procurava estava dentro de mim. Porque você não encontra a felicidade, você cria a sua própria felicidade. Porque no fundo, quando eu estava lá pensando se a vida realmente valia a pena, eu lembrei que existiam coisas que, se eu fosse embora, ninguém saberia fazer como eu. E eu encontrei um caminho em contar histórias. Porque eu lembrei que, se eu morresse, ninguém ia saber contar as histórias que eu conto do meu jeito. E quando eu encontrei algo que me fazia especial dentro de mim, eu encontrei o início de um propósito. Porque é isso que nós temos que encontrar, não uma fórmula que vai te dizer é assim que você fica feliz, porque isso não existe. Você tem que encontrar o seu propósito nas coisas mais pequenas. Aquelas coisas que te deixam feliz, mesmo quando não tem nenhum amigo do lado. Quando você está no escuro do seu quarto, tem alguma coisa que te faz sorrir. Você pode ser a coisa mais simples, como você é um bom piadista. Pensa, se você for embora, ninguém vai contar as suas piadas. Não importa, da coisa mais pequena à maior coisa, você tem algo de especial. E você tem que agarrar isso e tornar isso o início do seu propósito. Não é como se isso fosse o seu propósito para a vida toda, não é como se isso fosse salvar a sua vida ou mudar tudo, mas é o início da mudança. E quando você se agarra a isso, você vai saber para onde ir. E a partir daí, todo dia, você pode começar a criar sua felicidade. Quando estiver triste, olhe para si mesmo e se lembre, só você pode te deixar feliz. Só você pode te mostrar um caminho, porque no fundo, não existe uma fórmula. Você escreve a sua fórmula. E é assim que tem que ser. E hoje, eu quero convidar todos vocês que estão aqui a se juntarem nessa jornada difícil que eu tomei comigo. Porque não é como se, por causa do que aconteceu, todo dia eu acorde 1000 flores. Tem dias que eu fico com raiva, tem dias que eu fico triste. Tem dias que só nada de legal acontece. Mas quando isso acontece, eu tomei a decisão de não deixar mais isso abalar a minha vida. E de, a partir de agora, criar a minha própria felicidade todo dia. Seguir o que me faz feliz. Então, se juntem comigo, quebrem todas as fórmulas, porque esqueçam, elas não funcionam, elas não existem. E criem sua própria felicidade. Obrigado.